Saúde os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor. Que o Senhor nessa tarde possa estar aí abençoando a sua vida, abençoando a sua casa nesta hora. E neste momento eu venho trazer aqui uma palavra da parte do Senhor, e que esta palavra nessa tarde possa estar aí abençoando a sua vida. Quero aqui trazer uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, onde a palavra nos diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Meu amado, nessa tarde estamos diante desta passagem, uma passagem que de grande importância para as nossas vidas, porque é uma passagem que nos fala de fé. É de grande importância essa passagem, quando nos relata uma fé que impressionou a Jesus. A palavra nos diz que entrando Jesus em Cafarnaum era uma cidade de porte grande naquela época, e ali Roma colocou um quartel-general naquele lugar, e ali as tropas de Roma ficavam ali tinha vários generais. E aqui nos diz que esse centurião, ele foi até Jesus, até porque um dos seus criados estava ali em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus, olhando para aquele centurião, ele disse: eu irei e lhe darei saúde. Eu lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra
e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas o que impressionou Jesus ali naquele momento? A fé daquele homem. Uma das coisas que impressiona Jesus na vida de uma pessoa é sua fé. E nessa tarde, meu amado, esta tarde que eu falo contigo, você que professa o nome de Jesus, que caminha nos caminhos de Jesus, como está a sua fé? A fé é de grande importância na presença de Deus, e a palavra aqui nos diz que a fé do centurião ia além de qualquer outra que Jesus viu entre os judeus. Nem entre o povo judeu ele viu tanta fé. A confiança que aquele centurião tinha na palavra. Ele disse para Jesus: somente uma palavra e meu servo será curado. Meus amados, aquele centurião não duvidou do que Jesus podia fazer, do que Jesus podia realizar. E nós, nos dias de hoje também, da mesma forma, jamais nós podemos duvidar da palavra de Deus quando nós lançamos uma fé sincera. Os resultados vêm, os milagres acontecem, mas quando há dúvida, nada acontece. O que impressionou Jesus foi a fé daquele centurião, que ia além de qualquer outra que Jesus viu entre os judeus, porque reunia o cuidado amoroso pelo próximo e uma grande confiança em Cristo. A fé, ela só não é suficiente. Jesus também olhou o amor que aquele homem tinha para o seu próximo, o amor que aquele homem demonstrou para com seu servo, a preocupação, o cuidado. Não adianta muitas vezes, meus amados, uma pessoa dizer que tem fé, mas ele não ama, ele não cuida. A fé, ela está incompleta. E nos dias de hoje nós vemos muito isso. Muitas vezes uma pessoa que fala que tem muita fé, que tem confiança em Cristo, que faz isso, que faz aquilo, mas quando você olha, não tem amor, não tem cuidado com seu próximo. Então esta fé, ela está incompleta. Aquele centurião, ele mostrou amor e cuidado com seu servo. E isso também, Jesus olhou esses pontos na vida do centurião, porque não era somente a fé, mas o cuidado que ele tinha com seu próximo.
Não adianta muitas vezes nós professar uma fé que não tem amor, que não tem cuidado. E nos dias de hoje nós vemos muito isso. O amor. Muitas vezes falta amor de um irmão para com outro irmão. Cuidado de um irmão para com outro. Então nós vemos, meus amados, existe uma passagem também que nos chama a atenção sobre esse aspecto. No capítulo 9, a palavra nos diz assim, no 9, Mateus 9, o que a palavra nos diz em Mateus 9? Quando fala de um paralítico de Cafarnaum. E entrando Jesus no barco, passou para outra margem, e chegando à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. O que a palavra aqui está nos dizendo? Olha, ele sabia que Jesus estava chegando ali na sua cidade. Estava com a pessoa ali paralítica na cama. Mas a fé deles era de levar aquela pessoa até Jesus. A fé deles é que Jesus o curaria. Mas para levar uma pessoa até Jesus, precisa ter amor. Porque se não tiver amor, se não tiver cuidado com o próximo, jamais nós conseguiremos levar uma pessoa até Jesus. E Jesus olha isso nas nossas vidas. Jesus olha isso na sua vida, você que professa a fé nele, que está andando nos caminhos dele, cadê o amor para com o próximo? Cadê o amor pelas almas? Cadê o amor pelos perdidos? Cadê o amor por aqueles que estão jogados na sarjeta? Porque dizer somente que tem fé não basta. O amor, ele anda junto, o cuidado anda junto. E nessa tarde nós vemos estas passagens que traz-nos grandes ensinamentos a respeito do nosso próximo, a respeito da nossa fé em Jesus. Nós vemos outra passagem que nos fala, meus amados, sobre no capítulo 10, versículo 30, do Evangelho de Lucas, a palavra nos diz: e respondendo Jesus, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-se, retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo passou de largo. Olha, duas pessoas que se dizia professar fé. Um sacerdote que estava passando pelo caminho, vendo aquele homem jogado à beira do caminho, espancado, ele passou de largo, ele passou de longe. Também o levita, que estava na casa do Senhor, passou de longe. E o amor? E a preocupação com o próximo?
Jesus, ele nos alerta acerca do amor com o próximo. Não basta somente nós dizermos de fé, e o amor, e o cuidado. Jesus, quando veio a este mundo, ele veio trazendo a mensagem de salvação, porque o amor de Deus estava ali. Fé e amor são duas palavras que precisam andar juntas, principalmente para aquele que professa a sua fé em Jesus Cristo. As mesmas obras que Jesus fez, nós devemos também fazer. E Jesus ainda falou: ireis fazer ainda maiores. E aqui a palavra nos diz sobre o samaritano, um homem que os judeus não tinham boa comunhão com eles, mas aquele homem, ele tinha um bom coração. A palavra aqui nos diz o seguinte: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando, atou-lhe as feridas e, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha aquele homem que não professava a sua fé, um samaritano, onde os judeus via ele como inimigo. Ele estendeu a mão, que eu digo, os amados, nessa tarde, você que professa a fé em Cristo, que anda nos caminhos do Senhor, tem amor com o seu próximo, tem cuidado. O Senhor requer isto das nossas vidas. E aqui a palavra, ela nos diz que a parábola do bom samaritano dedica a verdade de que e o cuidado está sempre ligado à sua fé. Se você não cuida, você não tem amor, onde está a sua fé? Voltando à palavra do centurião, aquele centurião, ele tinha amor no seu coração, ele tinha amor com o seu próximo, ele preocupava. Por isso ele foi até Jesus, rogando ali em prol do teu servo. Ele estava rogando ali em prol do seu criado. E Jesus, vendo o coração dele, a sinceridade da fé dele, disse: eu vou e lhe darei saúde. Mas ele disse: mas eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Olha a humildade daquele centurião. Eu não sou digno, mas diga somente uma palavra, e o meu servo sarará. Olha a fé daquele homem, meu amado. Jesus disse: eu nunca vi tanta fé. Eu nunca vi tanta fé como esta, nem no povo de Israel.
E a palavra aqui nos diz o seguinte: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Naquela mesma hora, o criado dele recebeu a bênção. Assim também, a nossa fé precisa estar unida com amor ao próximo. Nos dias de hoje nós vemos o amor esfriando, não só no mundo em si, mas dentro da própria igreja. O amor está esfriando. E nós vemos, irmão, as pessoas se distanciando cada vez mais, mas a palavra do Senhor nos orienta ao contrário, que nós devemos amar. Nós vemos o amor esfriando em todos os aspectos, dentro da família, dentro da sociedade, dentro da igreja. Mas Jesus, ele nos traz um alerta, que nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Que nessa tarde o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.